Quando nos percebemos no mundo de forma integral, passamos a garimpar saberes em diversas áreas do componente humano, político, social e cultural. Porém, a procura dá-se na forma tão sutil que não identificamos de imediato o que estamos procurando. Quem sou e o que estou fazendo aqui? Esta pergunta, de certa forma, é a motriz do nosso mundo e é exatamente o despertar da consciência sobre nossa real existência. As conquistas externas em todas as áreas trazem-nos satisfações inegáveis e, na medida em que o domínio humano se amplia, institui a dúvida se estamos nos aproximando ou nos distanciando da justificativa do nosso existir. Nesta relação com o externo, fica bem evidenciado o saber intrínseco, humano revelado. Por mais que queiramos atribuir a fatores genéticos ou transcendentais, espirituais, mesmo aí sabemos que a máxima se dá em exemplos como este. Deus está em vós. Eu e a árvore somos um. O Espírito está nele. Ou seja, o humano foi objeto da revelação e é objeto da recepção de sua própria revelação. Ora, isto torna evidente que os saberes, em todas as áreas, desenvolvidos ao longo da história humana, tinham um lugar comum. Acreditamos que já fizemos uma volta enorme em nosso entorno e que é chegado o momento de voltarmos de onde partimos, nós mesmos. Não devemos, em nenhum momento, invalidar nossa viagem que nos trouxe onde estamos. Mas será aqui a linha de chegada? A introspecção é a porta que se fecha no consciente para abrir-se ao inconsciente, e tudo de que necessitamos para o conhecimento que reside nele. Este voltar-se proposto, na prática da introspecção, ainda nos guarda gratas surpresas. Permita-se a introspecção. Boa noite, ouvintes da Rádio Máxima FM 96.7 de Garuva e região, e aos ouvintes da net www.maxima.com. Inicia-se nesta data o primeiro programa elaborado pela Sociedade do Pensamento Livre e com o apoio da Rádio Máxima FM. Nesta oportunidade, os pensadores que irão conduzir este programa, eu, mediador, Andréas Valdrigues Lins, e o mentor da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, o Léo, estaremos trazendo a você um programa que irá ao ar toda quinta-feira a partir das 21 horas, com informações, discussões pensantes, introspecção, perguntas e respostas. Você irá nos enviar suas perguntas por e-mail para Sociedade do Pensamento Livre, @sociedadedopensamentolivre.com.br. Acompanhe pela internet, acompanhe no nosso site www.sociedadedopensamentolivre.com.br e no Facebook. Com vocês, nesta noite, o nosso mentor da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini. Boa noite aos ouvintes que nos escutam nesse momento. É um prazer estar aqui, aproveitando esta oportunidade que a Máxima FM nos tem concedido, de levar ao conhecimento de vocês um pouco do que nós praticamos, do que nós fazemos, né? De certa forma, seria interessante que a gente fizesse um pequeno histórico, até para que vocês entendam melhor do que se trata a Sociedade do Pensamento Livre. A Sociedade do Pensamento Livre é uma associação de pessoas com ou sem credos religiosos, proveniente de todos os segmentos da sociedade. A gente se reúne regularmente para trocar experiências pessoais na superação de limites através da prática da introspecção. Basicamente, ela surgiu no sentido de buscar uma superação àqueles limites que às vezes a vida nos impõe, né? Os princípios que nos orientam nos dizem o seguinte: o princípio 1 fala da admissão de limites. E sobre esse aspecto, a gente poderia colocar que na vida
nós temos 2 limites apenas, a serem superados ou a serem aceitos. O primeiro é o limite social, que nos é colocado para tornar possível o convívio social. Mas esse limite, obviamente, nós temos que nos dispor a aceitá-lo, até porque senão não teríamos condição de ter uma vida social pacífica. O segundo limite que a vida nos impõe está relacionado aos projetos, que a gente efetiva, planeja, etc., e muitas vezes não conseguimos atingi-lo, dado a acidentes de transcursos que vão ocorrendo em nossa vida. A sociedade trabalha exatamente dentro desses limites, quer dizer, limites que precisam ser superados. O que nós usamos? Qual é a técnica que nós usamos para que possamos trabalhar nesse sentido? Nós usamos a introspecção, como disse anteriormente o Andrés, né? A introspecção é a análise que você faz do que você pensa e do que você sente. A introspecção é algo intrínseco ao ser. Por exemplo, no momento, vocês que estão nos ouvindo estão introspectivos, prestando atenção naquilo que estão ouvindo, fazendo uma avaliação. O que é isso? O que significa? Até que ponto isso me é útil de alguma forma? Isto é introspecção. Então, a introspecção não é uma opção. Ela é realmente intrínseca ao ser. Assim como o respirar faz parte de nós, a introspecção também. Quando lemos um livro, quando tomamos uma decisão, a gente fica introspectivo para tomar essa decisão. O que nós fazemos é acentuar isso, ou seja, tornar isso, o ser mais consciente de que ele é um ser introspectivo e ensinar-lhes técnicas de como desenvolver essa introspecção a um nível maior de resposta no que se refere à limitação humana, né? Basicamente é isso que nós fazemos dentro da Sociedade do Pensamento Livre. Nós começamos a prática da introspecção há aproximadamente 6 anos com um grupo de amigos, né, bem eclético, pessoas de vertentes diferentes e conceitos diferentes na sociedade, alguns religiosos, outros não, né? E essa prática se deu primeiro a nível informal, ou seja, a gente se encontrava na residência de outro amigo, né, fazia aquele bate-papo de fim de tarde, e fomos experienciando. Na medida que a gente percebeu que houve avanços benéficos na vida dessas pessoas, nós resolvemos, então, instituir coletivamente o que chamamos de Sociedade do Pensamento Livre. E aí criamos um espaço chamado de encontros formais. Hoje nós temos encontros na cidade de Balneário Camboriú, às 20 horas da noite, e temos encontros sempre às quarta-feira, e temos encontros na cidade de Lages também às 20 horas da noite, sempre na noite de sábado. Nós viemos aqui em Garuva no intuito de difundir um pouco mais essa ideia, de trazer para essa região aqui também do Paraná, né, a ideia da Sociedade do Pensamento Livre. Vamos tentar, através dos programas que estamos começando hoje, dar ciência um pouco mais do que é a introspecção, de como podemos praticá-la, né? Até porque a gente percebeu ao longo da prática que existe uma variedade de métodos introspectivos, né? Nós falamos, às vezes, até da própria introspecção dispersiva, que é uma introspecção nula e que é a mais comum ao ser. É aquela que, por exemplo, você está agora na frente do rádio sentado, tua esposa pergunta o que você está ouvindo, diz, não sei. Quer dizer, obviamente você está dispersivo, não é? Ou às vezes mesmo assistindo à televisão, te pergunta o que está passando e você que sequer consegue falar a respeito do programa que está assistindo naquele momento. Nós chamamos isso de introspecção dispersiva. A introspecção, quando você se torna ciente da sua presença em sua vida, ela faz com que você esteja presente, perceptivo em relação ao momento presente. Ela aguça a percepção relacionada ao momento presente. Consequentemente, você tem um grau de acerto relacionado à vida muito maior. E é isso que nós vamos tentar desenvolver e transmitir para vocês que vão nos ouvir a partir de hoje, né? Lembrando sempre aqui, reforçando o que o Andrés falou, esperando de vocês os e-mails, esperando de vocês para o outro programa perguntas para que a gente possa elucidar melhor todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Léo, dentro da Sociedade do Pensamento Livre, nós temos algumas experiências de pessoas que já realizaram a introspecção. Você poderia nos elucidar algum fato que tenha ocorrido com os pensadores no grupo? Olha, é interessante isso, né? A gente costuma dizer que a sociedade ela tem uns aspectos assim muito particulares. Por exemplo, nós costumamos dizer que ela elimina o estigma. O que é o estigma?
o estigma é o rótulo, não é? O indivíduo é fumante, o indivíduo é alcoólico, o indivíduo é obeso, o indivíduo é mulherengo, enfim, aqueles desvios de comportamento que às vezes algumas pessoas têm, e a gente já qualifica aquilo como um defeito. Ora, a sociedade do pensamento livre, ela tira esse rótulo, ela tira o estigma. Primeiro, porque quem sabe a dor que tem é quem a tem, né? Então, para uma pessoa, às vezes, um problema de ordem financeira é um problema grave. Para o outro, um problema com o filho é um problema grave. Para o outro, o problema com a obesidade é um problema grave. Para o outro, o problema com o cigarro é um problema grave. Mas nós não estabelecemos para as pessoas, olha, você tem que fazer isso ou aquilo, ou parar de fumar, ou parar de beber. Não. Quer dizer, cada indivíduo, na medida que vai praticando a introspecção, ele vai percebendo as suas limitações e o que incomoda na sua vida. O que a gente tenta fazer e percebe que é real é que, na medida que o indivíduo começa a praticar a introspecção, ele tem uma percepção maior do bem que o compõe. Exemplificando, nós tínhamos uma menina, digo porque tinha 33 anos, eu já tenho uma idade um pouco mais avançada. Ela começou a frequentar a sociedade e, no momento introspectivo, o que mais incomodava ela era a questão do cigarro. E ela trouxe isso para o coletivo e a gente colocou o seguinte: olha, faça a tua introspecção compreensiva. De que forma? Lembre dos momentos que você fuma e que isso te incomoda. Porém, lembre-se dos intervalos. Ora, ela começou a fazer a introspecção compreensiva e começou a observar que ela ficava muito mais tempo sem fumar do que fumando. Isso significa o seguinte: a partir desta prática, ela valorizou o momento do intervalo, ou seja, os momentos em que o cigarro não fazia parte da vida dela. E essa valorização fez com que ela optasse por parar de fumar. Antes, isso se tornava imperceptível, ela só lembrava daquilo que a incomodava. Léo, dentro dessa característica que você está fazendo no seu comentário, como que poderia trazer esse assunto dentro da orientação para a sociedade? Dentro, assim, quando ela é o momento da admissão de limite dela nessa condição, o propósito. Pois não. É exatamente isso. Ora, quando a introspecção tem um objetivo específico. Ou seja, como disse o Andrés na leitura anterior, ele é um retorno para dentro de si. A introspecção, volta a frisar, é importante citar. Ela é simples, se explica de forma bem simples. O que é a introspecção? É o exame que você faz do que você pensa e do que você sente. É a análise que você faz de você mesmo. Então, se você tira esse tempinho para interiorizar, você vai perceber, poxa vida, eu fumo demais, ou eu, sabe, isso me incomoda, ou isso me atrapalha. Quer dizer, você que vai situar a tua deficiência, não é? Consequentemente, é você que vai priorizar se essa deficiência pode ou não ser superada. Agora, me permita só enaltecer uma coisa que eu acho extremamente importante. Uhum. A gente costuma dizer assim, o bem é algo inerente ao ser, o mal é opcional. O que eu quero dizer com isso? Nós valorizamos demais uma coisa negativa. Não quero dizer que o erro não exista e que aquilo que é mal não no sentido místico, mas mal porque afeta, porque prejudica, não seja realmente prejudicial. É óbvio que é. Mas eu só consigo superar algo que é ruim na minha vida se eu tenho a percepção do bem que há na minha vida. Ou seja, no caso específico, voltando à fumante, quando ela percebeu que nem todo o tempo do mundo ela estava com cigarro na boca, que havia momentos que ela estava com a família, que havia momentos que ela estava envolvida com o trabalho, ou numa coisa que lhe atraía mais a atenção, quando ela valorizou esses momentos que chamamos de momentos de intervalo, se tornou mais fácil de ela optar e valorizar aqueles momentos, ter a percepção, para aí, isso não é uma desgraça na minha vida, é apenas algo mais na minha vida. Consequentemente, aquele mal, que no caso dela, especificamente, era tão importante, foi perdendo o grau de importância. Ela foi cada vez dando menos importância àquilo a ponto de abandonar por completo, né, a dependência do cigarro. Outro aspecto interessante que nós podíamos citar, se você me permite, é em relação, por exemplo, à obesidade, né? A gente percebeu que algumas pessoas, teve um caso, por exemplo, que foi o mais suntuoso, vamos dizer assim, que a menina perdeu em 4 meses 20 quilos. Né? De que forma? Vocês prescrevem dieta? Vocês dão remédio? Não. Não. Quer dizer, quando ela passou a praticar a introspecção, ela fica mais introspectiva também no momento da alimentação. O que isso significa?
vai se alimentar da mesma dieta que tinha anteriormente. Se ela comia ali arroz, batata, fritas, enfim, não altera nada na alimentação. O que altera é a percepção do alimento. Ou seja, a sugestão é, preste atenção no que você está comendo. Você deu um bocado no bife agora, sinta o sabor do bife. Mesmo que você esteja conversando com os outros, pense nele. Né? Nós temos provas reais de pessoas que perderam peso sem nenhuma dieta, que se sentiram alimentadas com uma quantidade menor de alimento pelo simples fato da percepção no momento que estava se alimentando. Isso é fantástico, porque, quer dizer, requer esforço nulo, porque desta prática decorreu um prazer maior na alimentação, né? Uma economia no mercado e uma satisfação pessoal por estar superando um obstáculo que essa pessoa julgava que para ela era importante. Então isso seria a busca da superação de limites, seria o propósito. Este é o propósito, exatamente. Ao momento que, ou seja, eu admiti, eu fumo, ou eu me alimento em demasia, então eu começo a conhecer o meu problema. Eu tenho uma situação, ou não é problema, eu tenho uma determinada situação, eu começo a admitir um limite. E depois eu busco, vou fazer um propósito para buscar superar esse limite. Esse é o caminho da introspecção. Sem dúvida. Esse é o pensar que Sem dúvida. A sociedade do pensamento livre te orienta. Ou seja, você primeiro admitir o limite, a busca da superação de limites, e depois ela tem um outro momento também, que é o tempo para o pensamento livre, a ação. Introspectivo. Isso. Exato. Como que se dá esse ponto? É mais ou menos assim. É interessante que primeiro se situe, né? Então é óbvio que você precisa inicialmente pensar um pouco sobre você. Desejar fazer essa análise pessoal. Quer dizer, o que me incomoda, né? O que a gente coloca e acentua é que sempre que você faz uma introspecção, neste caso específico compreensiva, que você não pense só no teu aspecto negativo. É muito importante que você lembre de tuas qualidades, das coisas que você faz bem, das tuas virtudes. Assuma tuas virtudes assim como você vai assumir os teus defeitos. Né? Porque nenhum ser, por mais errado que seja, é de todo mal. Então, em todo ser, a essência, volta a frisar, é do bem. Porque se há um Criador de todas as criaturas, ele tem que ser equânime. Quer dizer, a bondade tem que ser predicado de todos e não de alguns. Então, eu tenho que me voltar para o bem que existe dentro de mim. Numa primeira instância, sim. Mas até aí é interessante que esse primeiro princípio, ele é só uma admissão. Eu não fiz nada. Quer dizer, ou seja, eu situei que o cigarro me prejudica, ou situei que a minha obsessão por festa me prejudica, não é? Mas eu não tomei nenhuma ação relacionada a isso. Eu só situei, e situei virtudes. No segundo princípio, existe o propósito de superação. Ou seja, eu quero me superar? Quero. Né? Eu pretendo vencer isso? Pretendo. Né? Aí vem o terceiro princípio, que é o tempo livre para a introspecção. Nesse tempo livre para a introspecção, ele é tremendamente importante porque é aí que reside a diferença de uma prática comum. É o que nós chamamos de introspecção disciplinada. Ela é totalmente diferente da introspecção que você fez, a compreensiva, para situar as deficiências. Na introspecção disciplinada, a sugestão é o seguinte: pela manhã cedo, quando a tua cabeça ainda não está contaminada pelas coisas do dia, pelas labutas do cotidiano, você levanta, faz tua higiene pessoal, se senta confortavelmente numa cadeira, fecha os teus olhos, mentaliza a seguinte frase: nesse instante estou só comigo mesmo. A partir daí, tu não direciona mais o pensamento. Deixa o pensamento aflorar. Num primeiro instante, no primeiro, segundo, terceiro dia, você talvez não tenha nenhum insight. O mais comum é que a partir do quinto dia de prática você tenha insights. O que são insights? É um saber inconsciente que há em você, que é da onde surge a capacidade de superação relacionada ao problema que você situou, não é? Ao limite que você situou. Quer dizer, eu preciso superar isso, eu estou com o propósito de superar isso. Então agora você entra na prática efetiva para superar isso. Esta prática sugerida é a introspecção disciplinada. Mesmo para as pessoas que têm o seu hábito da oração matinal. Fez a sua oração matinal, terminou, faz a sua introspecção separadamente. Dá um tempo, deixa o seu pensamento fluir. Passados 5, 6 minutos, o tempo que você tornar disponível, você abre os olhos, ainda sentada, faz uma análise do que você pensou. Volta a frisar.
É muito comum do 5º dia em diante você ter respostas diretas relacionadas ao problema. O próprio caso que eu citei anteriormente do cigarro, é bom que se diga que a percepção inicial dos intervalos não foi do orientador. Foi da própria sócia que estava praticando a introspecção. Ela mesma trouxe isso no coletivo e disse, gente, eu não percebia, que eu não dormia e deitava com o cigarro na boca o tempo todo. Quer dizer, havia um tempo de intervalo que eu não estava valorizando. Ela percebeu isso, né? A partir do exercício. Quer dizer, houve um insight e disse, para aí, mas tu não fuma o tempo todo. Então, ora, se você fica 1 hora sem fumar, você pode estender isso por um tempo maior, que foi o que ela deduziu posteriormente. O interessante é que a nós não cabe estabelecer o que te incomoda, o que te faz mal. Quer dizer, a sociedade existe para ajudar pessoas. E cada um deve situar isso. Feito essa prática, é interessante, nós sugerimos uma prática ali de 30 dias. Você fez essa prática, o princípio seguinte fala, análise da transformação. O que é a análise da transformação? Ora, a partir do momento que eu te dou uma sugestão ou uma ideia para fazer algo que melhore a tua vida, e você se dispõe a fazer esta prática, não seria inteligente se determinado tempo depois você não parasse para pensar e fazer uma análise. Poxa, eu estou há 10 dias fazendo a introspecção disciplinada. O que isso acrescentou na minha vida? É muito importante essa análise, porque é ela que vai fazer com que você persista na própria introspecção, porque você vai perceber diferenças. Você vai perceber que houve superação de obstáculo nesse período. Então, a análise da transformação, de certa forma, ela é tremendamente importante porque não é o julgamento do outro. É o teu julgamento pessoal em relação ao exercício que você se dispôs. Não tem ninguém dizendo para você, ó, faça isso ou faça aquilo. Não, você vai fazer a análise e dizer, poxa, eu evoluí, ou eu não evoluí. Quer dizer, na maioria dos casos, nós não tivemos nenhum caso do eu não evoluir. O que nós tivemos foi o seguinte, eu não consegui fazer 5 dias de forma disciplinada. É óbvio que aí você não pode esperar a resposta, né? Então, a sugestão mínima, de um tempo mínimo, são 10 dias. Quer dizer, poxa vida, será que você não tem 5 minutos de manhã para ficar ali com os olhos fechados, interiorizar um pouco, para pensar sobre você? Se a tua vida não é importante para você, para quem vai ser? Né? Então, se permita, como você disse no fim da leitura, se permita a introspecção e depois analise. Mas analise com correção, quer dizer, 10 dias antes como eu era, como eu agia, o que acrescentou, o que mudou na minha vida doravante. Pelos princípios de orientação da sociedade do pensamento livre, você comentou agora, você acabou de concluir, que eu consigo superar os obstáculos. Se eu praticar constantemente, se eu fizer uma introspecção disciplinada, porque observamos que existe alguns modelos de introspecção, e dentro desses modelos de introspecção existe a disciplinada. Nessa disciplinada, você comenta que, ao praticar diariamente, pelo menos 10, 15 minutos por dia, eu começo a superar os meus obstáculos. Com certeza. Voltando na questão, por exemplo, vamos falar hipoteticamente, nós não é uma entidade de cunho religioso, mas vamos falar de forma hipotética, não é? Se você acredita num Deus independente da concepção que se tenha de Deus, não é? Seja ele Buda, Jesus, enfim, não é? Vamos partir de um suposto comum que Deus tem um predicado comum, independente da concepção, ou seja, Deus é bom, não é? De Deus emana o bem. Consequentemente, esse bem está presente em todo ser. Se somos criaturas de um mesmo Criador, esse bem é presença no ser humano, não é verdade? Ora, partindo dessa premissa, seria até uma falta de inteligência nossa pensar que um ser tão bom, que nos criou, no caso, né, nos colocou aqui para nos tratar como marionete, ou seja, vamos fazer você sofrer, vamos judiar de você, vamos te colocar aqui. Não. Não, o que eu quero dizer com isso? Esta possibilidade de superação de cada um de nós, ela vem, de certa forma, codificada em cada um de nós. Ou seja, ela nasce com nós. Por isso que eu volto a frisar, o bem é algo inerente ao ser, o mal é opcional. Então, na medida que a gente vai vivendo, até por essa ausência de nós mesmos, relacionada até à negligência em relação à introspecção,
a gente vai aumentando o grau de ansiedade. Né? A ansiedade é a sensação de ausência. Então, quando você está ansioso, o que você faz? Ah, você bebe uma cerveja para aliviar, alivia. Mas às vezes você se torna um bebedor compulsivo. Você toma 2, 3 porque ela aliviou, então eu vou recorrer novamente a esse expediente. Ou você fuma um cigarro de maconha, alivia. Oh, foi ótimo, aliviou a ansiedade. E você repete a dose até se tornar um dependente, contumaz, ou mesmo um cigarro comum, né? Ou alimentação, ou seja lá que for. Quer dizer, você cria uma obsessão para acalmar a ansiedade. Ora, isto foi opcional. Isso não foi imposto. Quer dizer, isto é uma questão de escolha pessoal. Se eu escolhi ter um defeito ou algo, não vou colocar como defeito, algo que me é prejudicial na minha vida, consequentemente, a capacidade de tirar isso de mim, ela é inerente, ela está em mim. A questão é como codificar essa força, ou seja, como que eu trago para o meu nível de consciente, para a minha razão, essa força que me é inerente, né? Que me equilibra. E é nesse aspecto que a introspecção trabalha. Quer dizer, a introspecção vai revelar algo que já está em você. Ele é intrínseco em você. Por isso que é interessante, porque não é algo que a gente vai pregar para o outro. Não. O outro vai se dispor à prática. A prática é pessoal e individual. O outro faz a sua análise do que é importante na sua vida, né, do que precisa ou não ser superado. E é ele mesmo que vai despertar esse saber inconsciente que reside nele para ter a possibilidade dessa superação. Essa introspecção que você comenta, ela, na superação de suas dificuldades, na superação de problemas, ela tem um momento. Esse momento, ela vai atuar no passado, vai atuar no presente. A introspecção, ela atua em que momento? Essa percepção que você coloca, como que é trabalhada isso? A que momento é interessante, né? Essa percepção? A experiência nos mostrou o seguinte: nos encontros formais, nós fazemos 10 minutos de introspecção disciplinada para as pessoas terem uma noção de como isso ocorre. Então, o que a gente captou dessas experiências, né? Num primeiro instante, as pessoas que fazem a primeira vez a introspecção, depois da introspecção, a gente abre para as pessoas conversarem e dividirem a sua experiência, o que experienciaram. E a grande maioria diz assim: gente, eu não consegui pensar em mim. Eu pensei no meu pai, na minha mãe, na minha mulher, ou no meu filho, ou no meu namorado, na minha namorada, mas não consegui pensar em mim. Que doido é isso? Ora, isso é uma coisa natural, vai acontecer quando você começar a praticar a introspecção, porque isto é reflexo da tua vida, né? Então você vive esse barulho todo, que é o trabalho, é a família, é isso, é aquilo. E qual é o tempo que você tem para dispensar para você? Ou seja, para olhar para você, para os teus problemas de fato, que te afligem, né? Que consequentemente até te anulam em relação ao outro. Quer dizer, se eu tenho uma deficiência, eu me anulo em relação ao meu trabalho porque eu não consigo dar 100% de mim, ou me anulo no lar porque não consigo dar 100% de mim porque eu tenho uma deficiência que eu preciso trabalhar. Então, num primeiro instante, a experiência revelou isso, né? Num segundo momento, ocorreu um fato interessante, nós colocamos em percentual isso com 60% dos participantes. Eles tiveram o que a gente chama de retrospecção. Ou seja, alguns voltaram ao tempo de infância, quando eram crianças, depois um pouco à adolescência, e quando eles dividiram isso com a gente percebeu que em todos os casos, sem exceção, essa volta, ela foi consequência de traumas no passado. Então eles voltaram lá para resolver uma situação decorrente de um trauma com a mãe, com o pai. Foi interessante isso. Mas isso não se repetiu, a retrospecção aconteceu inicialmente nas primeiras experiências. Posteriormente, essas mesmas pessoas dividiam conosco que se sentiram leve a partir daí e que já não tiveram mais retrospecção, que nós chamamos que são experiências relacionadas à vida de infância, à vida mais antiga. Esses aspectos ocorrem inicialmente, dentro desses primeiros 10 dias que nós colocamos. A maioria, a partir do 5º dia, já começa a ter uma noção maior de si mesmo, ou seja, já consegue pensar sobre si, né? Quando ele lembra de uma pessoa da família ou ligada ao fato que ele está situando,
é só para se situar dentro do fato. Ou seja, se ele lembra da esposa, de uma situação que teve com ela, ele diz, por que que eu me coloquei daquela forma naquela situação? Quer dizer, a pessoa da esposa não conta ali, porque a análise é dele, né? E isso acontece de fato. E isso começa a ocorrer a partir do 5º dia. E os insights, na sua maioria, começam a ocorrer a partir do 10º dia. Vou dar um exemplo que eu acho assim meio trágico, mas que eu acho que deve ser dado. Nós temos um rapaz lá que ele sofreu um acidente na infância, né? Ele tinha 16 anos, perdeu o pai no acidente e ele ficou paraplégico. Então toda a vida dele, ele ficava se questionando, né? Se revoltou contra Deus, etc., contra a vida, e se perguntava, por que eu? Entende? Eu tenho 16 anos, nunca fiz mal para ninguém, por que eu estou aqui nessa situação? Por que eu? Por que eu? Por que eu? E aí, conversando com ele sucessivas vezes sobre a introspecção e tal, numa conversa mais recente que a gente teve, ele me dizia o seguinte, interessante, Fiorello. Mas outro dia eu estava introspectivo e me veio um pensamento que nunca tinha me ocorrido antes. Isso a gente chama de insight. Por que não eu? Né? Então essa pessoa, apesar da sua limitação, ela é uma pessoa útil hoje. Sabe? Ele é comerciante, ele cuida dos seus negócios, né? Ele tem um filho que o cuida muito, mas enfim, ele tem há predicados bons nele mesmo nessa deficiência. E ele começou a observar que a vida não tinha acabado, quer dizer, muito pelo contrário, ele tinha que começar a viver a partir daí. Então eu acho que isso é um insight fantástico, parece tão simples. Outro caso específico, o casal vivia uma vida a dois separados dentro de casa, se agredindo e tal, e esse casal tinha um filho com um problema de... Vamos deixar esse para o intervalo? Pois não. Vamos dar um intervalo e vamos deixar essa para o... Pois não. Daqui a pouco. Obrigado, Léo. Vamos para o intervalo. Leva de encontro à minha essência. Meu pensamento me pacifica para coisas objetivas e subjetivas, gerando harmonia em meu ser. Fiorello, continuando então. Então, voltando, retomando no casal, né? Então o casal tinha uma situação difícil por um filho acometido de doença, né? E ele começou a frequentar a sociedade que a situação era insuportável. Então um dia ele teve uma briga enorme com a esposa. Diz que não conseguia dormir, 5 horas da manhã ele levantou e vou fazer uma introspecção. Sentou-se na cadeira e pensou coisas simples. Pensou sobre a vida, sobre as brigas sucessivas, mas em um determinado momento um pensamento diferente lhe invadiu. Diz, olha, não precisa tratar ela como um animal. Ela sofre tanto quanto você. Tudo bem, vocês estão separados, vivem na mesma casa, não vivem mais juntos, mas ela é um ser humano. Ela sofre tanto quanto você. Ele disse que ele ficou assim, estupefato. Ele queria pedir perdão para ela o quanto antes. Na manhã seguinte, 7 horas, ela levantou-se e ele disse, me perdoe. Eu sei que talvez eu não mereça que você me perdoe. Ele disse, mas poxa, eu não vou mais tratar você mal assim. E é óbvio que a partir desse insight, é uma coisa simples, né? Diz, poxa, mas ele nunca tinha pensado isso antes, entendeu? Em reconhecer nela um outro ser humano que também passava sofrimento, que também tinha dor. E a partir daí as coisas começaram a melhorar, né? Outro dia ele até disse, eu acho que nós vamos voltar a viver junto. Digo, tomara que isso aconteça. Então são às vezes pequenas coisinhas, a resposta está lá dentro da gente. A introspecção traz a luz, ela faz aflorar isso. Essa questão que o Andrés começou no início, né, que a gente fugiu um pouco. A introspecção nos situa, ou seja, ela nos coloca no momento presente, sempre aquilo que se faz mais urgente em relação àquilo que efetivamente em nós é mais urgente. E isto é tremendamente importante. E isso, volta a frisar, a partir do 5º dia você já tem insights criativos relacionados à superação do teu limite. Ok, Fiorello, muito obrigado. Obrigado por esse início de atividade da Sociedade do Pensamento Livre na Máxima FM. Estaremos sempre aqui às quintas-feiras, às 21 horas, trocando ideias, trocando pensamentos, compartilhando introspecções, trazendo pensadores de outras cidades para compartilhar a ideia da Sociedade do Pensamento Livre. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de deixar aqui um convite
a todos os ouvintes do treinamento empresarial ao ar livre introspectivo, TEALI. A Sociedade do Pensamento Livre está organizando um encontro que irá se realizar no dia 17 e 18 de agosto, em Águas de Palmas Resort, na cidade de Governador Celso Ramos. Este encontro será realizado trabalhando o pensamento livre, ou seja, o caminho de superação e liberdade. Trabalharemos também a mente criativa, a introspecção criativa. Será também tema de debate como você se situar nas relações atuais, como você ter uma noção compreensiva, como você realizar uma introspecção compreensiva do teu dia a dia. Será tema também deste encontro, seja eficaz no agora. A Sociedade do Pensamento Livre passa para você a eficiência do agora, de você ter na mente, ter pensamentos que te levem a mudar o seu próprio hábito, para que você obtenha resultados perceptivos do seu dia a dia. Traremos também desenvolvendo a introspecção. Teremos também o desenvolvimento do seu potencial criativo, a inovação, a execução, abordagens que serão compartilhadas nesse dia, em espaço aberto e livre. Então, convido novamente vocês a participarem do TEALI, Treinamento Empresarial ao Ar Livre Introspectivo, 17 e 18 de agosto, Águas de Palmas Resort, que será na cidade Governador Celso Ramos. As inscrições para este encontro até o dia 10 de 8. Você poderá acessar o nosso site www.sociedadedopensamentolivre.com.br ou mandar e-mail para spl@sociedadedopensamentolivre.com.br ou solicitar informações através da Máxima, contato através da Rádio Máxima FM, que está nos apoiando em todo esse projeto. Léo, gostaria que você desse a sua boa noite. Eu quero agradecer ouvintes, mais uma vez a pessoa do Alcir, que nos deu espaço, tão gentilmente nos cedeu esse espaço. Sugerir a você hoje, um pouquinho antes de deitar, sente lá na beiradinha da cama, entende? Feche os olhos e pense um pouquinho sobre você. Tente levar esse hábito para o cotidiano e quem sabe amanhã você esteja interagindo com a gente nesse programa. Nós esperamos realmente acrescentar muita coisa boa aqui em Garuva e região e vamos nos esforçar para isso. Estamos aqui, uma boa noite a todos e até quinta-feira, se assim Deus permitir.